Bom dia, Deus te abençoe. Estamos aqui na sexta aula do nosso livro O Intercessor Feliz, uma live de oração que gravamos toda segunda-feira às 6 horas da manhã. Então é muito bom. Você que está me acompanhando também pelo YouTube, num outro horário, ou que está no aplicativo da nossa igreja, Deus te abençoe. Que Deus fale contigo poderosamente aí. Já estamos com vários irmãos aqui ao vivo, e nós estaremos aqui também orando juntos e conversando um pouco. Hoje nós temos aqui o título desse sexto capítulo do livro Intercessor Feliz, de Ben Johnson, aonde tem o título Os Três Níveis. Os Três Níveis. Ela está se referindo aquilo que a Bíblia nos fala sobre os três céus, Então, nós vamos entender e vamos, extrair aqui lições para intercessão a respeito dos três céus que a Bíblia nos fala, né? O próprio apóstolo Paulo nos fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E nós vamos ver aqui um pouco sobre isso, entender um pouco sobre isso. Logo no início aqui ela diz assim, agora serei uma intercessora, né? Em vez disso simplesmente, né, ela não tomou uma decisão assim, serei uma intercessora. Em vez disso, simplesmente entrei no terceiro nível do céu e me apaixonei completamente pelo Espírito. Toquei uma realidade que eu nunca havia experimentado antes. Agora, olha que interessante, sou viciada na presença do Senhor e é nela que desejo estar para sempre. Aleluia! Bom dia, Alexandre, Deus te abençoe, que bom que você entrou aí com a gente, um abraço. Sou viciada na presença. Sabe, irmãos, sabe aquela música que diz assim, aquele é quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. É exatamente o que ela está dizendo aqui para a gente. Quando você experimenta e entra nesse nível de oração, nesse nível de intimidade com Deus, do terceiro nível, terceiro céu, que é a presença gloriosa de Deus, meu irmão, ali você fica viciado. Quando você experimenta isso, você não sabe viver de outra forma, senão neste nível de relacionamento, de intimidade. Por isso que eu sou apaixonado por essa mensagem do TSD, que o TSD é simplesmente essa prática, esse hábito de diariamente você entrar nesse nível, esse terceiro nível, para entrar nesse terceiro céu, que é a presença, é o Santo dos Santos. Né, se poderíamos colocar aqui, eu tenho comigo, né, não está aqui, nós vamos falar sobre o terceiro céu, o terceiro nível, vamos falar sobre essas três esferas, mas a Bíblia nos fala muito sobre em três níveis de entrarmos na presença de Deus. Se você tem o meu livro 40 dias para o alinhamento com os céus, né? Vivendo TSD em 40 dias, para criar esse hábito, você vai ver que lá eu falo muito sobre esses três níveis, porque, por exemplo, no tabernáculo havia três níveis, havia o pátio, havia o lugar santo e havia o Santo dos Santos. E aonde a presença de Deus se manifestava era no Santo dos Santos. No Monte Sinai, eu chamo o Monte Sinai do tabernáculo vertical. Entenda que o Monte Sinai era o tabernáculo vertical, porque havia o pé do monte, onde a multidão ficava, igual o pátio, onde a multidão fica, onde é realizados sacrifícios. Havia o meio do monte. No meio do monte, a Bíblia nos relata várias vezes que Josué ia até o meio do monte com Moisés, que os anciãos foram até o meio do monte com Moisés, né? Aqueles que representavam as tribos iam até o meio do monte.
mas que era lugar santo, era lugar de batalhas, era o lugar onde Moisés ficou aguardando a permissão de Deus, até que uma hora Deus fala: entra, Moisés, porque o cume do monte foi tomado pela glória de Deus, uma nuvem tomou, trovões no cume do monte, lá em cima, o terceiro nível, e essa presença diz: entra, Moisés. Então aí somente Moisés subia a esse terceiro nível, não era o pé do monte, não era no meio da montanha, no Monte Sinai, mas no cume do monte, no Monte Sinai, no cume, a glória de Deus, o Santo Santo, o terceiro nível que aqui estamos estudando. Já. Ai, nós poderíamos extrair, está lá no meu livro, vale a pena você conferir lá no livro TSD, eu falo muito sobre isso, sobre o tabernáculo, né? Não é a nossa aula hoje, mas vale a pena você entender isso, né? Sobre esses 3 níveis, e quantos que não conseguem passar do primeiro nível. Quantos que não conseguem passar do primeiro nível, ficam nesse primeiro nível do sacrifício e não conseguem matar a carne. Apresentei-os os vossos corpos como sacrifícios ao Senhor. O primeiro nível é matar a carne. A pessoa começa ali a orar e a carne está tão viva, a carne está dizendo: para, vai fazer outra coisa. E a pessoa desiste, não consegue entrar nem no segundo nível e muito menos no terceiro nível, que é o Santo dos Santos, a glória de Deus. Por isso que na página seguinte ela diz assim, precisamos entrar na presença de Deus e ficar ali até senti-lo e sermos transformados. Porque é nesse Santo dos Santos, é nesse terceiro nível, quando você consegue entrar nele, é ali que você é transformado. O seu DNA, ele é transformado. Você, sabe, deixa as coisas velhas, deixa as coisas para trás e começa a viver uma nova experiência de transformação. Deus não é transformado por nada. Deus não é mudado. Num tempo de oração, nós somos transformados. E tem uma galera dando bom dia aqui. Tá? A maioria está com nomes diferentes, mas eu estou vendo ali a Keila. Deus te abençoe, Keila. Moreal Nestor, deve ser Nestor Moreal, né? Deus te abençoe, bom dia, que bom que vocês estão aí com a gente. A Luísa Tainá também está com a gente, Deus abençoe, eu acho que é isso, ou Luísa, né? Tem ali na frente, ou aparece apenas, né, um nome que você usa no Instagram, às vezes fica difícil a gente perceber ali quem é. Pela foto, estou vendo ali a pastora Maria Célia, entrou no perfil, né, da Igreja do Catalão, um abraço. A Cleide também está dando aí um bom dia, que bom, tem uma turminha abençoada aí acompanhando. E vamos continuar estudando, vamos continuar aqui. Então, estamos falando desse terceiro nível, que quando nós entramos, nós somos tomados por essa presença, somos transformados, somos mudados por esta glória. Vamos lá para frente, lá na página 90, quando fala sobre os reinos, os 3 níveis. Como eu disse, poderíamos usar vários exemplos. Ela usa aqui sobre os 3 céus. Quais são esses 3 reinos, ou esses 3 céus, nos 3 níveis que o livro aqui comenta e que nós vamos extrair a lição de hoje? Bom dia, Eunice. Deus te abençoe grandemente. Quais são os 3 níveis? Os 3 céus. O primeiro céu, vamos lá? O primeiro céu é o céu físico, é o céu material, é esse céu que nós vivemos, né? Quando você olha para o céu, você vê um céu estrelado à noite, você vê esse céu azul cheio de nuvens, é o céu da matéria, o céu do mundo físico em que nós vivemos. Este é o primeiro céu, né? Ela cita aqui, né? Então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então esse primeiro céu que nós podemos mencionar, esse primeiro nível, é um nível
físico que nós vivemos, o primeiro céu. Aí nós compreendemos que existe o segundo céu. Que segundo céu seria este? Aí já seria o céu que se refere ao mundo espiritual. Quase que um mundo paralelo ao nosso, né? Muito falado em ficção científica a respeito disso, um mundo paralelo. Mas um mundo paralelo ao que eu vivo, existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual é o segundo céu. É onde são travadas as batalhas espirituais. Quando Daniel estava em oração e jejum, né, daqueles 40 dias de jejum, diz que o anjo do Senhor veio com a resposta, mas foi travado no meio do caminho, e ali travou uma batalha espiritual, né? O anjo do Senhor com forças, resistências espirituais malignas, impedindo da bênção chegar, da resposta chegar. E ele diz assim, quando ele encontra com Daniel: olha, no primeiro dia Deus já tinha enviado, já tinha saído, já vou dar um spoiler aqui, do terceiro céu, da presença de Deus, e estava no caminho, estava aqui no segundo céu, já tinha saído do terceiro, estava no segundo céu, mas no segundo céu, na região espiritual, das batalhas espirituais, eu fiquei ali barrado, até que veio reforço. As tuas orações vieram reforço, e eu consegui chegar no primeiro céu com a tua resposta, trazendo a tua resposta. Então esse segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais. Lúcifer, né, Satanás, quando lá no livro de Jó nos fala que ele foi até o terceiro céu, ele foi até Deus, e Deus então pergunta para ele: de onde você veio? Ele respondeu assim: eu vim de rodear a terra. Onde que ele estava? Segundo céu. Ele não está no terceiro céu, ele está no segundo céu, de rodear a terra. O inferno será inaugurado e o diabo será lançado nesse lugar. Ele vem de rodear a terra, ele não tem nem casa, ele não tem de onde estar, né? É o local então das batalhas espirituais. E qual é o terceiro céu? Então o terceiro céu nos fala aonde a glória de Deus se encontra. O apóstolo Paulo chama de terceiro céu de paraíso. É onde podemos ver os grandes planos do céu. Lá em 2 Coríntios 12, 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. O terceiro céu, então, é a casa de Deus, a morada de Deus. É onde fica o trono da glória. Então, amigos, entendemos que existem esses três níveis. Primeiro nível, o mundo que a gente vive, esse céu que nós enxergamos. Segundo nível, mundo paralelo, do mundo espiritual, das batalhas, aonde anjos e demônios se encontram, travando batalhas. Por exemplo, eu estou agora fazendo essa live, você está na sua casa, mas eu tenho a convicção de que aqui existem anjos do Senhor ao meu redor e ao mesmo tempo existem demônios. Não aqui, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor e ele fica ao derredor. Ele fica lá depois dos anjos, né? Bem longe. É assim também com você, tentando atrapalhar, tentando... A Bíblia diz que ele fica ali rugindo como um leão. Como ele não pode tocar, ele ruge. Ele fica fazendo barulho, tentando te distrair ou te tirar da presença. E aqui então, agora, gente, que nós entendemos esses três níveis, nós vamos entrar por um entendimento maravilhoso de que o intercessor, ele não pode ficar preso nem no primeiro nível e nem no segundo nível. Quando falo intercessor, porque o livro fala sobre os intercessores, eu louvo a Deus para aqueles que são intercessores, né, do meu ministério, da nossa igreja. Muitos que estão aqui acompanhando são os meus intercessores, né, que estão assistindo esta aula, os intercessores da nossa igreja. Mas todo cristão, ele precisa entender que você não pode ficar preso nesses dois níveis, primeiros níveis.
você tem que ter o hábito de entrar no Santo dos Santos, no terceiro nível, na presença de Deus. Esta é a chave. Esta é a chave. Se você ficar preso, seja na sua fé, seja na sua visão, no primeiro e segundo nível, se você ficar preso no primeiro nível, que é o físico, você vai se tornar aquele crente que, sabe, só tem olhos para as coisas deste mundo. Aquele crente que ora assim: ah, Deus, eu estou precisando de que o Senhor aumente meu salário, estou precisando daquele emprego melhor, estou precisando comprar aquela casa, estou precisando daquele carro, Deus, eu estou precisando dessa cura, assim, essa... A pessoa está sempre no nível material. Ela não consegue avançar para os próximos níveis. E ela começa a ver as coisas, a sua visão, ela está presa nesse primeiro nível, só no material. Agora tem gente que consegue entrar no segundo nível, que são das batalhas espirituais, e compreende que existe anjos e demônios batalhando, e entra nesse nível de batalha, que é o segundo céu. Mas a pessoa não pode se prender ali, senão ela vai ficar aquela pessoa, aquela cisma, porque uma batalha, os demônios estão retaliando, né? Retaliação, e é isso. Peraí, quantas e quantas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: depois que eu comecei esse jejum, a batalha cresceu, estou sendo com muita retaliação, é muito problema, é muita enfermidade, é muito problema dentro da minha casa. Ei, deixa eu falar, isso não é o plano de Deus para a tua vida não, ficar no meio dessas batalhas. Sai desse segundo nível, muda a tua visão, entre no terceiro nível. Por isso que o livro fala, e nós estamos aqui falando, o intercessor feliz. Aquele que fica só no segundo nível, ele não vai experimentar a alegria do reino de Deus. Ele fica naquela neura de batalha, de guerra. Não. Deixa eu falar uma coisa. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Ele não tem poder nenhum diante do nosso Deus. Não estou anulando, dizendo que não há batalhas espirituais e que você não precisa se preocupar com as coisas deste mundo. Eu estou dizendo que você não pode nem permanecer nesses dois níveis, porque o nível que você precisa entrar e experimentar é o terceiro nível, e nem ter a visão da tua vida, a visão para o teu caminhar baseado nesses dois primeiros níveis. Você precisa ver com as lentes, com a visão do terceiro nível, porque você olhando através desse terceiro nível, que é os céus, você vai enxergar como Deus enxerga. Aqui está, né, a chave. Quando você está no primeiro nível, você enxerga como esse mundo enxerga. Quando você passa para o segundo nível, você enxerga como os anjos estão enxergando as batalhas, as lutas. Mas quando você entra no Santo dos Santos, quando você vai lá no cume do Monte Sinai, quando você entra, no trono da glória, na sala do trono, quando você entra no terceiro nível de presença, você não enxerga nem com os olhos físicos, nem com esses olhos espirituais de batalhas, de lutas, mas você começa a enxergar as coisas de cima, com a visão de Deus, o ponto de vista. As coisas serão enxergadas através do ponto de vista de Deus. Aqui entra, gente, esta é a grande chave. Entra um pouco do que eu ministrei ontem. Você que esteve ontem, você que não pôde estar ontem, procure, né, no YouTube, procure aí no aplicativo da igreja a mensagem de ontem. Ainda não coloquei lá no meu YouTube, vou colocar nessa semana a mensagem, mas eu acredito que eu estarei colocando como o despertar profético da igreja. Porque foi a mensagem, ela começou falando sobre verdades e mentiras. Mas quando cheguei no final, Deus veio como
uma bomba me colocando na ótica correta, dizendo: essa mensagem é o despertar profético da igreja. O que é o despertar profético da igreja? É você começar a orar, a profetizar, você entender que Deus é Emanuel, Deus conosco. Deixa eu te falar um pouquinho do que foi a mensagem de ontem para você que não esteve. Deus não é contra nós. A primeira mentira do diabo, que precisa ser substituída pela verdade de Deus. Tem muita gente que acha que Deus é contra você. Deus não estraga prazer. Foi o diabo que colocou isso. Esse mundo aí fora fala sobre isso, que Deus não estraga prazer, que você não vai poder beber, que você não vai poder ir para festa, que você não vai poder curtir a vida. Mentira do diabo. A felicidade está em Deus. Então Deus não é contra você. E Deus também não é. Aí vem uma mensagem distorcida que muita igreja prega e não é bíblica. Por isso eu disse, cuidado com as vozes que você está ouvindo, sejam vozes físicas, sejam vozes online, cuidado. Porque tem muitas vozes que não são bíblicas, distorcidas da Bíblia, onde que Deus é por você de uma forma liberal. Ou seja, pede o que quiser. É igual um gênio da lâmpada de Aladim. Pede o que quiser. Estou aqui para realizar os teus desejos. Ei, um pai realiza todos os desejos do filho de uma forma liberal? Claro que não. O pai precisa saber dizer não de vez em quando, porque o pai sabe o que é o melhor para o filho. E a mesma forma Deus, ele tem o melhor para nós, sabe o que é melhor. E é preciso compreender isso. E se as mentiras Deus não é contra nós e Deus não é também por nós, nesse sentido liberal, qual que é a verdade? Ele é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. A verdade é que Deus é contigo aonde você estiver. E quando a igreja entende que Deus é com você aonde estiver, você entende que se você está neste trabalho, se você nasceu nesta família, se você está com este relacionamento, se você ocupa uma posição em alguma área na sua vida, seja uma posição, você está ali e Deus é contigo, Deus conosco, Deus também está ali. Foi Deus que te colocou ali, Deus que quis que você estivesse ali. Por quê? Porque Deus tem algo para fazer ali. Você está ali porque você é porta para que Deus se manifeste naquele lugar. Por isso que a igreja precisa despertar para o profético. Se eu estou neste local de trabalho, se eu estou me relacionando com essas pessoas, se essas pessoas estão próximas de mim, é porque Deus me colocou neste lugar para que eu possa liberar palavras proféticas para esta vida. E a igreja, então, ela precisa despertar para isso. Aí Deus me levou para Isaías capítulo 43, no verso 16 em diante. Anote essa palavra, leia depois com calma. Mas eu preferi ler numa versão que chama A Mensagem. Eu deixo para você e aqui eu encerro essa mensagem. Lá, vale a pena, porque eu falo sobre a inteligência espiritual. Deus quer te liberar uma inteligência espiritual. Não é um QI, que é inteligência mental. Deus tem isso para você, para que você seja bem-sucedido. Não é o QE, não é inteligência emocional, que hoje é tanto falada aí por vários coaches, enfim, onde se busca você ter essa inteligência emocional, mas é além disso. O que Deus tem para você, para aquele que entra no terceiro céu e começa a enxergar as coisas pelo nível, pelo ponto de vista de Deus, de cima, do terceiro céu, você recebe então a inteligência espiritual. Há um discernimento de Deus. Daniel teve essa visão espiritual, essa inteligência espiritual. E as coisas mudaram. Isso mudou a história. José teve inteligência espiritual e mudou toda a história.
de onde ele estava. Daniel estava na Babilônia e mudou a história. José estava no Egito e mudou a história. Por quê? Porque eles entenderam que Deus era com eles. E eles então começaram a enxergar as coisas pela visão de Deus, através da inteligência espiritual. Acorda, igreja do Brasil! Acorda, igreja do Brasil! Acorda, igreja de Divinópolis! Acorda, igreja! Acorde! É o que Deus fala em Isaías 43, onde diz assim, olha, esqueçam o que aconteceu, não fiquem lembrando de velhas histórias, fiquem atentos. Olha como que Deus está falando, fiquem atentos, não se distraiam. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ei, acorde, eu vou fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, está para acontecer. Será que você não está percebendo? Deus está dizendo assim, acorda, você não está percebendo que eu estou para fazer algo novo? Eu preciso da igreja acordada, percebendo o que Deus está fazendo e dizendo, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero estar junto. Eu quero ser usado por ti. Eu sei que o Senhor é comigo. Mentira do diabo. Deus não é contra mim e não é por mim. Deus é comigo. Por quê? Porque Ele está fazendo algo novo e será através de mim. Acorda, igreja. Ei, isso vai mudar a história. Isso vai mudar a nossa história. Vai mudar a história da sua casa. Vai mudar a história da sua igreja. Vai mudar a história da sua família. Acorda, estou fazendo algo novo, está para acontecer. Será que a igreja não está percebendo? É Isaías 43, ali 16 em diante, a igreja não acordou, a igreja não está percebendo. Eu estou abrindo uma estrada no meio do deserto, estou fazendo correr rios em terras devastadas, através de um povo que é meu, de um povo que entra no terceiro nível, que entra nesse terceiro céu, que entra no cume do Monte Sinai, que é apaixonado pelo Santo dos Santos e que enxerga, que tem uma visão do céu para a terra. O problema é que a igreja, esta é a mentira da mensagem distorcida que Deus é por você, nesse sentido que Ele faz todos os teus desejos, é que a igreja tem uma visão da terra para o céu. Ah, Deus, olha aqui a terra, eu quero essa terra, eu quero mais dessa terra, eu quero mais das riquezas dessa terra. Não. O cristão que entra no terceiro céu, ele tem a visão do céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Acorda, igreja, acorda, igreja. Ora candalama tire handalama siri candarai mas aleluia. Acorda, igreja. Acorda, igreja. O kandi hama tire hama siri candarai. Ora candarama tire handalama siri candere machá. Deus, nós queremos ter a visão correta dos céus para a terra, e não da terra para os céus. É os céus que transformam a terra, é os céus que tem que moldar a minha vida, os céus que precisam moldar a minha vida, e não, Deus, as coisas deste mundo. Ah, Deus amado, eu abençoo cada vida, Deus, que tem acompanhado esta live, tem acompanhado esse estudo, Senhor, que nós possamos entender isso, possamos, ó Pai, entender que a nossa visão parte do céu para a terra, que Deus é conosco, que Deus nos chama a entrar no Santo dos Santos, no terceiro nível, e nos apaixonar
sermos apaixonados por esta presença e que a terra seja transformada através do poder de Deus manifestado em nossas vidas. Poder de Deus manifestado em nossas vidas. Acorda, Igreja do Brasil. Acorda, Igreja do Brasil. A criação aguarda a manifestação da Igreja. Se o Brasil passa por tanto sofrimento, é porque a Igreja não acordou. Acorda, Brasil, acorda, Igreja. Acorda. Deus está para fazer uma grande obra. Grandes coisas estão por vir em 2022, mas Deus irá fazer para aqueles que enxergam de cima para baixo, aqueles que acordaram para esta verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te abençoo todos que estão comigo nesta caminhada, todos que compreendem estas verdades. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.